Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Convidar você para meditar na Palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, no livro de Deuteronômio, no capítulo 1, no verso 11, que a Bíblia nos diz: O Senhor Deus de vossos pais vos aumente como sois, ainda 1000 vezes mais, e vos abençoe como vos tem falado. O Deus da multiplicação. Deus tem prazer em abençoar os seus filhos. Deus tem prazer em nos abençoar. E nesse texto sagrado nós aprendemos que dentre as 4 operações matemáticas, multiplicação, adição, subtração, divisão, a multiplicação. A multiplicação é a operação predileta de Deus para a minha e para a tua vida. Deus multiplicou todas as espécies que Ele criou. E o processo de multiplicação de Deus nunca para de acontecer. Pois para o nosso Deus que criou todas as coisas, isso não é nada. Muitas das vezes pedimos tantas coisas ao Senhor, mas parece que não cremos naquilo que nós temos pedido a Ele. Parece que nós não confiamos que Deus pode multiplicar nas nossas vidas. As duas primeiras bênçãos que Deus proferiu ao homem foi: frutificai e multiplicai-vos. Quando Deus restaurou a terra novamente, depois do dilúvio, por meio de Moisés, as primeiras palavras de bênçãos proferidas a Noé e a sua família ao descerem da arca foi: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra. Livro de Gênesis, capítulo 9. Desde que Deus proferiu a bênção da multiplicação a Adão, a Noé, as coisas nunca mais pararam de se multiplicar. Os homens se multiplicaram, os animais se multiplicaram, as frutas, verduras, o ouro, a prata, tudo se multiplicou. De acordo com o livro de Atos dos Apóstolos 12, 24, a palavra de Deus também se multiplica. De acordo com Provérbios 4, 10, ouvir e aceitar as palavras do Senhor multiplica os nossos anos de vida. E ainda de acordo com 2 Coríntios 4,14, a graça de Deus também se multiplica na minha e na tua vida. Por isso é que nós estamos aqui, por causa da graça de Deus multiplicada na minha e na tua vida. E Deus cumpre as suas promessas. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ainda lá no livro de Gênesis, lá no comecinho da Bíblia, no capítulo 17, Deus prometeu multiplicar grandissimamente a Abraão. Deus cumpriu a promessa. Lá no livro de Salmos, o 107, o verso 38, é dito que Deus abençoou o seu povo, de modo que ele se multiplicou muito. E o gado deles não diminuiu. Lá em Isaías 9,3, o profeta Isaías ainda diz, afirma que Deus multiplicou o seu povo e lhe multiplicou a alegria. A alegria. Se multiplicou a alegria porque não tem faltado nada para esse povo, porque a presença de Deus tem sido constante, e aonde tem a presença de Deus, a bênção do Senhor está junto. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, Lucas escreveu que a palavra de Deus crescia e se multiplicava o número dos discípulos na igreja de Jesus Cristo. Deus multiplicou o povo eleito sob a antiga aliança, sim, e também multiplicou o seu povo agora na nova aliança. E se você ler a palavra de Deus e se você meditar nela, você vai ver que de nada tinham falta, porque da mesma maneira que Deus multiplicou os pães e os peixes lá no livro de Mateus, capítulo 14, também multiplicou daquele povo da igreja primitiva e continua multiplicando para aqueles que creem nele. Eu sou prova viva disso e testemunha de Deus, do que Deus tem multiplicado na minha vida, do que Deus tem multiplicado na vida de irmãos que nós conhecemos. Paulo
Paulo afirma que Deus multiplicará a nossa sementeira e aumentará os frutos da nossa justiça. O nosso Deus é Deus de multiplicação, pois Ele tem multiplicado o seu povo como as estrelas do céu, como o pó da terra, e ainda desfrutamos da promessa da sua graça, da sua paz, da sua misericórdia, do seu amor eternamente multiplicado por nós. Você pode dizer um glória a Deus, um aleluia, porque Deus tem sim multiplicado nas nossas vidas, mas nós temos que crer nele, temos que acreditar nesse Deus, para que a multiplicação do Senhor chegue na nossa casa também. Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus.